Então, esta aula agora é a nossa aula de número 11 e, como foi prometido na vez passada, nós agora vamos tratar especificamente do dinheiro. Eu quero lembrar, como nós já vimos na aula passada, que o nosso dinheiro aqui é dinheiro ouro. Portanto, nós estamos trabalhando com hipóteses simplificadoras e uma das hipóteses simplificadoras é precisamente essa, que o dinheiro nesse momento é ouro, moedas cunhadas. Essa hipótese, a simplificação, é porque nós não queremos perturbação nessa economia que são introduzidas quando o dinheiro passa a ser representado por símbolos, como a gente passa a ter as moedas e notas. Então, na nossa sociedade, isso ainda não existe. E aí eliminamos inflação e outras perturbações monetárias. Muito bem, o dinheiro. Há várias funções do dinheiro que na época do Marx todas as pessoas já conheciam. A primeira função é essa de medida do valor e padrão de preço. São duas funções que são exercidas simultaneamente pelo dinheiro. Depois a função de meio de circulação. Outra função, a terceira função, é de meio de entesouramento. Outra função que o Marx identifica no dinheiro é a função de meio de pagamento. E finalmente a função de dinheiro universal. Diga-se que estas funções não foi o Marx que definiu. Estas funções, todos, segundo ele, todas as pessoas, toda a sociedade onde ele vivia já reconhecia que o dinheiro tinha estas 5 funções. Então vamos começar a discutir cada uma delas, começando por esta primeira, que ligeiramente tem alguma complicação. O dinheiro como medida do valor e padrão de preço. Qual é a complicação dessa função? É porque esta função é exercida simultaneamente. O dinheiro é medida do valor e o dinheiro é padrão de preço. São duas funções diferentes exercidas simultaneamente. Isso é o problema de medida, de unidade de medida. É o problema que qualquer tentativa de mensuração de qualquer grandeza tem. No nosso caso, a nossa unidade de medida é o dinheiro. A grandeza que nós queremos medir é o valor das mercadorias. Então, para que isso seja feito, eu tenho de definir um padrão de medida. Ou seja, o meu dinheiro tem de ter um certo tamanho, e foi assim que as moedas foram definidas, a libra inglesa, o franco, etc. Todas as moedas que foram sendo criadas, elas eram definidas em função de uma certa quantidade de ouro, nos antigos tempos, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi abolido, o padrão ouro foi abolido diretamente, as moedas eram relacionadas ao dólar, mas o dólar era relacionado ao ouro. Isso foi um acordo feito em 1971, na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o período da guerra foi um período de caos, um período de confusão total. Antes disso, as moedas se relacionavam ao ouro. Ou seja, havia uma representação do ouro, mas você definia que a sua moeda, que você dava o nome que você quisesse, correspondia a tantas gramas de ouro. Era assim que se estabeleciam os padrões. Toda moeda tinha um padrão. Isto acontece até hoje. Só que a determinação do padrão é um bocadinho complicado. Geralmente ele é feito em função de moedas fortes. No caso, a moeda dos Estados Unidos continua a ser a moeda mais referida, como padrão das outras moedas. Foi assim com o nosso real, quando ele foi criado. Quando ele foi criado, foi definido o tamanho do nosso real, o padrão dele, que era o real era igual ao dólar. Bom, então isto é, para você medir qualquer coisa, para medir os valores das mercadorias, você tem de definir um padrão. Depois você vai comparar este padrão com a mercadoria que você quer medir. Então vamos ver um exercício dessas duas funções simultâneas, como é que o dinheiro se comporta. Medida do valor e padrão de preço. Como medida do valor, o dinheiro transforma o valor das mercadorias em preço. Então as mercadorias têm um valor, o dinheiro vai servir como medida do valor para transformar este valor em preço. Como padrão de preço, o que é que o dinheiro faz? Ele está medindo quantidades de ouro com uma quantidade fixa para padrão. Então eu vou medir qual é a quantidade de ouro que tem nas mercadorias e vou tomar como unidade o meu padrão, o peso que eu defini para a minha moeda. Uma outra característica do dinheiro como medida do valor, ele é a encarnação social do trabalho humano. Ele só pode funcionar como medida do valor porque a sociedade o escolheu como meio de materializar
qualquer que fosse o produto do trabalho humano. Mas como padrão de preço, ele é simplesmente um peso fixo de metal. Uma determinada sociedade disse que o seu dinheiro, a sua moeda, equivalia a tantas gramas de metal. É assim que, no caso da Inglaterra, quando foi criada a libra inglesa, era uma libra de ouro. Depois a coisa bandalhou e já não correspondia mais por falcatrua das autoridades e das rainhas da Inglaterra, né? cuja seriedade não é tanto quanto a gente possa imaginar. Medida do valor. Como medida do valor, o dinheiro converte as mercadorias em preço. Daí em diante eu passo a olhar as mercadorias e vejo o preço delas. Mas como padrão de preço, o que nós estamos fazendo é medir as quantidades de ouro que existem nas mercadorias. Esta mercadoria tem 5 vezes a minha unidade. Eu estou medindo a quantidade de ouro que está naquela mercadoria. Como medida do valor, o dinheiro mede as mercadorias como valores, mas, como padrão de preços, o dinheiro mede as quantidades de ouro relacionando-as com o padrão. Como medida dos valores, e aqui vai aparecer uma contradição entre uma função e a outra função. Como medida dos valores, o ouro é produto do trabalho humano e seu valor é potencialmente variável. Ora, o ouro é produto do trabalho humano, portanto, o valor do ouro depende do tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Como nós sabemos, a produção do ouro varia de acordo com as minas que são descobertas, com a dificuldade de mineração que existe. Tudo isso faz com que, em determinados momentos, o ouro possa alterar o seu próprio valor. E isto não tem jeito. Como o valor dele é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção, ele pode variar de valor. Isto não tem jeito, é inerente à função do ouro como medida do valor. Mas como padrão de preço, o ouro é tanto melhor quanto menos variar a quantidade que representa esse padrão. Portanto, o padrão melhor é aquele padrão cujo valor não varia. Portanto, existe uma contradição aqui entre essas duas funções e, infelizmente, é assim mesmo. Não há como fugir dessa realidade. O ouro será o melhor padrão se não variar o seu valor, mas a gente sabe que ele pode variar. Muito bem, o preço. Nós vimos aqui a questão do valor e a determinação do valor individual. Cada produtor, ele gasta um certo tempo para produzir o seu produto e foi isso que a gente chamou de valor individual da mercadoria determinada. Então, é este valor individual que vai determinar o preço dessa mercadoria no mercado. Está aqui um exemplo. Nós temos nessa sociedade um produtor P1 que gasta 1 hora. Nós temos um produtor P2 que gasta 2 horas para fazer o mesmo produto. Estamos falando do mesmo produto. E temos finalmente o produtor P3 que gasta 3 horas. Ora, a sociedade não reconhecerá os valores individuais desses 3 produtos. O que é que ela vai reconhecer? O que nós chamamos de valor de mercado, que é a média dos 3 produtos produzidos, que no caso é 2 horas. Portanto, o valor de mercado será o valor que a sociedade estará disposta a pagar por este produto. O preço será a forma ideal do valor de mercado. Portanto, este valor de mercado vai se exprimir num preço. E esse preço é ideal. Mas ele não pode ser ideal, ele não pode ficar ideal durante todo o tempo. O preço, ele deve encontrar uma forma de materialização. Então, eu faço a minha mercadoria, eu sei, por experiência, qual é o valor de mercado dela, e digo este valor, e represento esse valor de mercado em termos de preço. Então, o preço está na minha cabeça, é por isso que ele é ideal. Eu vou para a feira e vou vender os meus tomates a R$2, a R$3 o quilo. Sou eu que penso. Se eu ficar em casa e não for para lugar nenhum, esse preço ideal não vai adiantar de nada, nem vou ter o dinheiro do meu tomate, nem vou ter o tomate porque ele vai apodrecer. Portanto, o preço não pode manter-se como forma ideal do valor. Ele tem de encontrar uma maneira de se materializar e esta maneira dele virar preço material, ou é o que a gente chama de preço de mercado, é precisamente no mercado. É lá que eu chego e digo, olha, eu quero vender esse meu produto por tanto.
e os possíveis interessados vão se aproximar e vamos ter uma discussão para saber qual será o preço de mercado. E é exatamente aí, quando o preço de mercado ficar acertado, eu saberei qual é o preço real pelo qual a minha mercadoria será vendida, que pode não corresponder ao que eu tenho na minha cabeça. Ele vai corresponder à quantidade de dinheiro que me será entregue na troca dessa mercadoria. Portanto, o preço de mercado é a forma material do valor de mercado de uma mercadoria. A mercadoria, uma vez produzida, eu dou a ela um preço, calculo um preço nela, mas isso é um preço ideal, tenho de ir ao mercado, e no mercado eu vou saber qual será o preço de mercado que essa minha mercadoria vai ter. E aqui, olha, a lei, finalmente, a gente vai desequilibrar a oferta e procura. Agora sim, nós podemos eliminar aquela hipótese simplificadora de que a oferta é igual à procura. Agora nós podemos verificar onde a lei da oferta e da procura vai interferir no mercado. E a gente sabe, a lei da oferta e da procura é conhecida por todo mundo. Se a oferta for maior do que a procura, o preço de mercado é menor, o preço cai. E se a oferta for menor do que a procura, eu falei o quê? Se a oferta for maior do que a procura, se a oferta for maior do que a procura, o preço cai. E se a oferta for menor do que a procura, o preço sobe. O preço de mercado sobe. E é assim que a lei da oferta e da procura age no mercado para fazer com que o preço de mercado varie em torno do preço ideal. Está aqui o esquemazinho que nos mostra isso. Eu tenho aqui o valor de mercado, que é expresso num preço ideal. Nessa nossa sociedade é onde existe o dinheiro. Então, o preço ideal é feito na esfera da produção. Depois vem-se ao mercado e no mercado será determinado o preço de mercado. Está aqui aquela conversa que nós fizemos de que, de acordo com a influência da oferta e da procura, o preço sobe ou o preço desce. O preço de mercado. Só que essa variação do preço se dá em torno do preço ideal que corresponde ao valor de mercado. O valor de mercado é o centro em torno do qual giram os preços de mercado. Introduzimos a lei da oferta e da procura no nosso modelo. Passamos agora a discutir uma outra função do dinheiro, que é a função de meio de circulação. Partimos de onde? Quando nós analisamos as trocas, nós trabalhamos com troca direta, ou seja, a mercadoria M era trocada pela mercadoria M. Claro que não são mercadorias iguais, são mercadorias diferentes. Então era assim que se dava a relação de troca. Eu tinha o produtor P1, que tinha A da mercadoria M1, e tinha o produtor P2, que tinha B da mercadoria M2. Vejam bem, na mercadoria M1, ela é valor ideal para o produtor P1. Está aqui o exercício que nós fizemos. A mercadoria M1 é o valor 1 ideal, porque ela é um não valor de uso para este produtor P1. Ele é produtor de mercadorias, portanto ele não está produzindo para o seu próprio consumo. Ele está produzindo para que outros consumam. Então a contradição entre valor e valor de uso está se manifestando nesse momento aqui. A mesma coisa vai acontecer para o produtor P2. Ele tem o valor 2, que está na cabeça dele, é ideal, e tem nas suas mãos um não valor de uso 2, e nessas condições ele não pode consumir o produto do seu próprio trabalho. O que vai acontecer? Por ter em mãos não valores de uso, cada produtor é obrigado a comprar de outro, pois eles não têm nada para consumir. Não tem onde materializar o valor por ele criado. Isto é valor ideal e isto é valor ideal. Não pode ser materializado. Ambos têm nas suas mãos inutilidades. Então o que é que tem de acontecer? Tem de haver a troca no mercado. Os dois devem ir ao mercado, se encontrarem no mercado, e as mercadorias devem mudar de mãos, supondo nós a melhor hipótese, que é o que esses dois produtores reconheceram a utilidade das mercadorias dos outros. Então vamos trocar as mercadorias de mão. Pronto, está feito o milagre. O produtor P1 agora tem a mercadoria M2 e
e o produtor P2 agora tem a mercadoria M1. Essa troca foi feita porque elas são valores de uso para eles. Agora o produtor P1 tem nas suas mãos o valor 1 materializado no corpo da mercadoria M2. E tem agora o valor de uso 2, que é uma utilidade para ele. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o produtor P2. Ele tem nas mãos agora o valor 2 materializado no corpo da mercadoria M1 e tem nas suas mãos um valor de uso que é uma utilidade para ele. Ora, o que aconteceu? Na compra, cada um dos produtores adquiriu um valor de uso, mas na venda ocorreu a materialização do valor. Portanto, na troca direta de mercadorias ocorre simultaneamente a compra e a venda para ambos os produtores envolvidos. Então, o produtor P1 foi comprador e vendedor, e o produtor P2 foi comprador e vendedor, o que significa que na troca direta, compra e venda formam uma unidade. Não há oposição nem contradição entre elas. Uma vez feita essa troca, o que vai acontecer? Os dois produtores retiram-se do mercado, o que era absolutamente previsível. Quando o dinheiro aparece, a circulação passa a ser MDM. O que vai acontecer agora nesse tipo de circulação? Temos agora o produtor P1, que tem a quantidade A da mercadoria M1, e outra vez aquela velha conversa vai acontecer. Ele tem um valor 1 ideal e tem um não valor de uso nas mãos. Temos também aqui o produtor P2, mesma situação, a contradição entre valor e valor de uso vai se manifestar nas mãos dele. Ele tem na mão um não valor de uso e tem um valor que ele gerou nessa mercadoria, mas esse valor é ideal porque não pode materializar-se. Mas agora nós temos um outro indivíduo, que é o indivíduo P3, que é o dono do dinheiro. Ele tem nas mãos um valor material, porque o dinheiro tem valor material, ele é matéria, e ele tem nas mãos um valor de uso ideal. Essa é a tragédia dele, porque ele sabe que ele não pode fazer absolutamente nada com o dinheiro. O dinheiro não serve para nada, como nós já vimos aqui. Nestas circunstâncias, o que é que nós podemos dizer? Os produtores P1 e P2 têm em mãos não valores de uso, mas o dono do dinheiro também não pode consumir o que tem em mãos. Portanto, os três têm uma coisa em comum: são obrigados a estar no mercado. 2, porque não podem consumir o que produziram. E o terceiro também não pode consumir não o que ele produziu, não pode consumir o dinheiro, porque o dinheiro não tem valor de uso. Então vamos voltar a estudar essa circulação. A circulação é MDM e nós podemos dividi-la em dois movimentos. Está aqui o primeiro movimento, é o movimento mercadoria-dinheiro. Depois há um segundo movimento, que é o movimento dinheiro-mercadoria. Então vamos analisar cada um destes movimentos. No primeiro movimento, o que é que nós temos? A mercadoria M, que é a mercadoria M1, produzida pelo produtor P1, naquelas mesmas circunstâncias que nós já vimos aqui várias vezes. O valor 1 ideal, não valor de uso 1. E o que é que nós temos aqui? O produtor P3, que é o dono do dinheiro, que tem nas mãos um valor 3 materializado no corpo do dinheiro. Eu digo valor 3 porque se ele tem dinheiro é porque antes ele vendeu alguma coisa. Então, o valor que ele tinha na cabeça já incorporou-se no corpo do dinheiro. Então, esse valor está materializado. Mas ele tem nas mãos um valor de uso ideal porque a gente sabe que o dinheiro não tem nenhuma utilidade. Essa é a situação desses dois produtores. Apesar de ter um valor material, ou seja, apesar de já ter realizado uma venda anterior, o possuidor do dinheiro tem em mãos um valor de uso ideal, não consumível. O que é que vai acontecer? Os dois têm de trocar as mercadorias. O produtor do dinheiro vai comprar a mercadoria M1 e o produtor P1 vai vender a mercadoria ao produtor P3. Então nós vamos fazer aqui essa troca. As mercadorias mudarão de mãos. Pronto. P1 agora tem dinheiro, materializou o valor criado que estava na cabeça dele, e P3 agora tem a mercadoria M1, que é um valor de uso. Portanto, o valor de uso ideal do dinheiro agora se transformou em valor de uso real. Está aqui a situação.
O produtor P1 tem o V1 materializado no corpo do dinheiro, só que para ele passou o abacaxi de ter nas mãos um valor de uso ideal. O produtor P3 tem agora nas mãos o valor 3 materializado no corpo de uma mercadoria, portanto ele tem uma utilidade para consumir. Então esse produtor aqui pode sair do mercado. Para P1, este primeiro ato MD corresponde apenas a uma venda, pois o valor é materializado em um valor de uso não consumível. O dinheiro é um valor de uso não consumível. Então ele apenas vendeu. E para P3, para esse produtor aqui, esse já é o segundo ato da circulação. Ele pode sair do mercado porque já tem nas mãos um valor de uso para consumir. Então o P3 vai retirar-se do mercado. Então vamos ver o P3 indo para casa. Ah, se foi ele. Temos agora um problema. P1 ficou preso no mercado, preso ao corpo do dinheiro. Temos que ir para o segundo ato, que é o ato DM. Ele agora, que tem dinheiro, ele executará esse segundo ato DM, mas ele só pode executá-lo se aparecer alguém aqui. Ou seja, é necessário que o mercado funcione e que apareça mais alguém. Apesar de já ter realizado uma venda anterior, P1 tem em suas mãos um valor de uso ideal, não consumível. Está aqui. Ele não pode fazer nada com dinheiro, a menos que apareça alguma coisa. Ele precisa completar a circulação comprando um valor de uso material. Vamos fazer este favor a ele. Aí pronto, está resolvido o problema. Apareceu no mercado o produtor P2, que tem uma mercadoria BDM2 e que também está numa situação difícil. Porque para ele, o valor que ele tem nas mãos é ideal, está na cabeça dele. Porque o corpo da sua mercadoria, para ele, é um não valor de uso. Esta é a situação. O que é que nós temos de fazer? Fazer a compra. Aquele produtor vai comprar, este produtor vai vender. Portanto, as mercadorias devem mudar de mãos. O dinheiro e a mercadoria M2 mudaram de mãos. Agora o P2 é possuidor do dinheiro e o produtor P1 passou a ter a mercadoria M2. O que não acontece com o produtor P2, porque o produtor P2 tem um valor material no corpo do dinheiro, mas a gente sabe que o valor do uso do dinheiro é ideal, portanto ele não pode sair do mercado. Está aqui a situação. Para P1, este segundo ato, DM, corresponde apenas a uma compra, pois houve somente a aquisição de um valor de uso material. Para P1. E para P2? Para P2, esse seu primeiro ato de circulação é o seu primeiro ato de circulação, por isso ele deve continuar no mercado para obter um valor de uso consumível, já que ele tem na mão um valor de uso ideal. O dinheiro não tem utilidade, ele deve ficar no mercado. Aquele produtor ali pode sair do mercado, então vamos mandá-lo para casa. Ele agora vai consumir em paz. Mas o produtor P2 não pode sair do mercado porque ele tem nas mãos um valor de uso ideal. Como nós vimos quando apresentamos aqui as equações de valor, essa exatamente é aquela situação final, quando a gente tinha o último produtor que estaria preso ao mercado porque ele é exatamente o possuidor do dinheiro. Como a gente diz, o possuidor do dinheiro, ele é um escravo do dinheiro. Ele não pode ir para casa consumir nada porque ele não tem nada a consumir. Ele é obrigado a ficar no mercado e é obrigado a comprar uma outra mercadoria para resolver este problema que ele tem nas mãos. Quais são as consequências desta função do dinheiro como meio de circulação? A primeira consequência é essa. A compra e venda se tornam uma unidade de contrários dialéticos. O que é que isso significa? Nós já vimos, ou seja, surge na sociedade uma nova contradição. A contradição entre compra e venda, com o aparecimento do dinheiro. O que é que significa que compra e venda se transformaram numa unidade dialética? Primeiro, a gente verifica que eles estão em unidade, existe compra e venda. Por que é que existe compra e venda? Toda troca de mercadoria por dinheiro é um ato simultâneo de compra e venda. Não se pode conceber uma compra sem uma venda. Toda vez que houver uma compra, há uma venda. Toda vez que houver uma venda, há uma compra. Portanto, compra e venda estão unidos. São uma ação única.
Isto mostra a unidade entre compra e venda. E onde é que eu vou ver a oposição entre compra e venda? A troca de mercadoria por dinheiro é apenas um ato de venda para quem a detém. O dono da mercadoria, o que é que ele faz? Ele vende a mercadoria. E a troca de dinheiro por mercadoria é apenas um ato de compra para quem o detém. O dono do dinheiro, o que ele faz nessa operação é comprar. Portanto, quem tem a mercadoria é apenas vendedor, quem tem o dinheiro é apenas comprador, o que preenche aquela condição que nós definimos aqui, que permite a gente classificar dois elementos A e não A como unidade de contrários. Um elemento B qualquer, que é o indivíduo, uma pessoa qualquer, um produtor qualquer, ele não pode ser simultaneamente comprador e vendedor. Ou ele é comprador, ou ele é vendedor. E essas posições serão determinadas pelo fato dele ter mercadoria ou dinheiro. Ora, isto vai provocar uma separação no tempo e no espaço dos atos de compra e venda para o mesmo produtor. O mesmo produtor, ele compra e no momento seguinte ele vende. Ou o contrário, ele vende e no momento seguinte ele compra. Portanto, os atos de compra e venda para o mesmo produtor não se dão no mesmo tempo, se dão em tempos defasados. Outras consequências para o dinheiro como meio de circulação. O número de intervenientes agora são 3. Quem tem o dinheiro, quem tem a mercadoria, que será vendida para um outro indivíduo que tem o dinheiro, que por ter o dinheiro já vendeu anteriormente a mercadoria. Portanto, há 3 pessoas que se envolvem na circulação DMD. Outra característica é que no ato de compra e venda das mercadorias desse tipo de circulação, o valor ideal das mercadorias ele se realiza, ele se manifesta no corpo do dinheiro. E por outro lado, o valor de uso ideal do dinheiro se manifesta no corpo de uma mercadoria. Portanto, há 2 passagens do plano ideal para o plano material, quando a gente utiliza o dinheiro como meio de circulação. Outra consequência é a quantidade dos processos, como nós já vimos, a continuidade dos processos, como nós já vimos. Toda vez que há um ato de compra e venda, alguém fica com o dinheiro. E se alguém fica com o dinheiro, o processo de circulação deve obrigatoriamente continuar. E, finalmente, o salto mortal das mercadorias. Marx chama isso, o salto mortal das mercadorias, ele chama isso o momento em que o valor ideal de uma mercadoria salta para materializar-se no corpo do dinheiro. Por que ele chama de salto mortal? Porque esse é o momento em que a mercadoria terá sua aceitação pela sociedade. O mercado, como nós já vimos, representa o todo social. Quando o valor da mercadoria, que está no corpo dela, em contradição com seu valor de uso, ele, portanto, é ideal. Quando ele salta desta forma ideal e se materializa no corpo do dinheiro, Marx chama isso de salto mortal. Por que salto mortal? Porque se esse salto não se der, a mercadoria morre. Ou alguém que tem dinheiro, está interessado naquele valor de uso e, portanto, aceita dar o seu dinheiro para materializar o valor daquela mercadoria e ele passar a adquiri-la, ou aquela mercadoria será rejeitada pela sociedade, portanto, aquela mercadoria vai morrer. Daí o nome de salto mortal das mercadorias. Para completar o nosso estudo, nós vamos apresentar aqui uma expressão, uma formulazinha matemática simples que nos permite calcular a quantidade de dinheiro que é necessária para fazer circular todas as mercadorias de uma dada sociedade. Nós temos aqui, nesta equação, eu vou apresentar cada uma dessas variáveis. O MT é a massa total de mercadorias em circulação. Então eu vou calcular, somar todas as mercadorias e dará este número aqui, multiplicado pelo preço das mercadorias, o P, multiplicado pela velocidade de rotação das mercadorias. Isso no numerador da fração. Desse total eu tenho de diminuir o V, que é a soma dos preços das mercadorias vendidas a crédito. Como elas são vendidas a crédito, não é necessário dinheiro para que elas circulem. E eu tenho de somar mais esse P aqui, que é a soma das mercadorias vendidas a crédito em períodos anteriores e que terão de ser pagas agora. Apresenta este P aqui.
Eu tento somar ainda disto, aquele pelinha que é dinheiro que a gente precisa para pagamentos não mercantis na sociedade. Agora, é preciso diminuir o C, que representa os pagamentos compensatórios, aqueles pagamentos que não necessitarão de dinheiro, porque são indivíduos que devem uns aos outros sucessivamente e, portanto, o pagamento pode ser feito por acerto de contas e não será preciso de dinheiro. No denominador dessa fração, eu tenho o R, que é a velocidade de rotação do dinheiro. Com este cálculo aqui, a gente pode saber qual é a quantidade de dinheiro que é necessário para que uma sociedade funcione. É evidente que isto está numa sociedade primitiva, onde o dinheiro é ouro. Se a gente trouxesse isto para a sociedade atual, a gente teria de acrescentar aqui outros elementos que alterariam aquela quantidade de dinheiro D. Por exemplo, se a gente introduzir aqui o pagamento por cheques, se a gente introduzir as operações feitas com cartão de crédito, tudo isso altera a quantidade de D para menos. Todas essas formas de pagamentos que a sociedade moderna criou vão fazer com que se precise uma quantidade cada vez menor de dinheiro para circular. Outras funções do dinheiro que a gente precisa para encerrar o nosso estudo, fazer algumas considerações. O dinheiro como meio de entesouramento. O dinheiro é usado como reserva. A gente sabe que o dinheiro pode ser guardado. Quando o dinheiro é ouro, isto é muito fácil de entender, como ele pode ser guardado. O ouro não se desgasta, o ouro não é atacado por nada, o ouro pode ser guardado. Até hoje, a gente vê os grandes depósitos de ouro que existem nos bancos centrais dos Estados Unidos. São um país que tem milhares de toneladas de ouro guardadas lá no Banco Central americano. E todos os países têm, quase todos os países têm a sua reserva em barra de ouro guardada nos seus cofres, nos bancos centrais. Portanto, ele é usado como reserva, como meio de entesouramento. O Brasil também tem. Uma outra função do dinheiro é o dinheiro como meio de pagamento. O dinheiro pode ser usado para quitar débitos. Quando o dinheiro exerce a função de meio de pagamento, ele circula sem que as mercadorias circulem. Então você compra. Se você não tiver dinheiro, você pode, se o outro dono da mercadoria aceitar, que você não pague, mas assuma uma dívida com ele. Então a mercadoria circula, mas o dinheiro não circula. Quando você for pagar a dívida e o dinheiro circular em sentido contrário, o dinheiro está exercendo a sua função de meio de pagamento. É evidente que isso cria um novo problema para a sociedade, que é a separação dos fluxos monetários e mercantis. As mercadorias circulam numa direção sem que o dinheiro circule. Depois o dinheiro circula em outra direção sem que as mercadorias circulem. Isso tudo vai contribuir para aumentar as possibilidades de crise. Função do dinheiro como dinheiro universal. Neste caso, o dinheiro cumpre funções em escala mundial. Como dinheiro universal, o dinheiro não é qualquer dinheiro. O dinheiro é geralmente o ouro. Esse aí é o dinheiro aceito em qualquer país do mundo, não é? Ou o dinheiro universal é formado pelas moedas ditas fortes. Por exemplo, o dólar, que é aceita como pagamento em qualquer lugar do mundo. O euro também é aceito. Mas há algumas outras que ainda concorrem nesse páreo, sem nunca derrotar, pelo menos por enquanto, derrotar o dólar, que é o franco suíço, por exemplo, também pode a moeda japonesa, o ien, podem ser aceitos como pagamento universal. Mas não é qualquer moeda que é aceita como pagamento universal. Com isto, nós terminamos o estudo do dinheiro, que por enquanto é um dinheiro simplificado, numa sociedade simples, porque esse nosso dinheiro é um dinheirinho muito fraquinho, por um lado, né? Porque é dinheiro metálico, é um dinheiro formado por moedas de ouro. Depois nós eliminaremos essa hipótese simplificadora e nós veremos as complicações que surgirão na sociedade quando este dinheiro desmaterializar-se.